Olá! Cá estamos nós novamente na nossa série Sua Vida com Mais Saúde, a temporada Abrindo Portas para uma Saúde Melhor. E o terceiro episódio, Saúde Preventiva, Check-up, Qualidade de Vida. E hoje nós vamos falar sobre rastreamento e prevenção. Como que é feito tudo isso para doenças específicas? Eu acho que isso vai ser muito interessante para vocês. Vamos começar falando de avaliação do risco cardiovascular. Quando, com que idade, homens, mulheres, devem ser submetidos a certos exames, a certas investigações. A avaliação do risco cardiovascular não é feita somente pelo cardiologista. Qualquer médico que te atenda poderá fazer. Especialmente os médicos citados no nosso encontro anterior, especializados em clínica médica e medicina de família. Aproveitando a ocasião da consulta, a gente faz uma entrevista perguntando aspectos muito importantes. Por exemplo, se a pessoa já teve um problema cardíaco, se alguém da família dela teve, que tipo de problema foi, um problema cardiovascular, cerebrovascular, com que idade esse familiar teve, isso tudo é muito importante. Você vai analisar o peso da pessoa e principalmente aquele IMC, que é o índice de massa corporal da pessoa. Você vai ver se a pessoa faz uso de tabaco, que é o cigarro, se faz uso constante e permanente de bebida alcoólica, e tudo isso vai fazer toda a diferença. Fazendo essa entrevista, a gente vai analisar que tipo de exames nós vamos pedir. Mas antes disso, entra o exame físico, muito importante. Os exames laboratoriais e de imagem são chamados exames complementares, porque eles complementam a entrevista e o exame físico do médico. Por isso, eles vão complementar e nos auxiliar no diagnóstico. Mas todo médico, bom médico, quando atende um paciente, ou entrevista, ou examina, deverá ter algumas hipóteses diagnósticas sobre a saúde daquela pessoa diante de si. Bom, e dentro dos riscos cardiovasculares existe um índice muito interessante que eu vou passar para vocês depois nas mídias, para que vocês possam ter oportunidade de responder até anonimamente e enviar para a gente, que é muito interessante. Nesse índice constam as perguntas que eu comentei acima, e esse índice vai nos dar uma previsão em porcentagem da pessoa vir a desenvolver uma doença cardiocirculatória nos próximos 10 anos. Então, quando a gente soma os pontinhos desse índice, essa pessoa tem um risco maior que 20% de vir a desenvolver uma doença cardiovascular em até 10 anos, a gente tem condutas mais específicas para fazer e minimizar este risco. Então, o exame físico, a gente vai ter uma atenção especial no corpo todo, mas especialmente na ausculta cardíaca, na pressão arterial, no peso, na estatura, para fazermos aquela avaliação já mencionada. E aí eu vou, depois de definido esses riscos cardiovasculares, eu vou ver exatamente como eu posso ajudar o paciente. E aí entram condutas terapêuticas medicamentosas e não medicamentosas. As condutas terapêuticas não medicamentosas são tão importantes quanto as condutas medicamentosas. E aí, nas não medicamentosas, entra a orientação, o apoio e o acompanhamento para o paciente reduzir peso, se ele tiver excesso, a redução do colesterol, o controle rigoroso da pressão arterial, do diabetes, aconselhar a interromper o tabagismo, e não só aconselhar, mas auxiliar a pessoa a partir do momento que ela concorde a promover ações que de fato ela consiga parar de fumar, reduzir o consumo de álcool, complementar com exames e, quando necessário, iniciarmos os tratamentos. E quando é importante rastrear? Homens acima de 35 anos, mesmo que não tenham histórico familiar ou pessoal cardiológico, devem fazer exames dos lipídios, colesterol, triglicerídeos. Homens de 20 a 35 anos,
mesmo que não tenham problemas cardiológicos específicos, mas que se enquadrem no grupo de risco, tabagista, excesso de peso, história familiar de doença cardiocirculatória, já devem começar a fazer o controle de colesterol. E não há uma recomendação muito específica da gente fazer esses exames em pessoas que não façam parte do grupo de risco. E as mulheres? Bom, as mulheres, por enquanto, podem começar um pouquinho mais tarde. A gente começa a fazer sistematicamente dosagem dos lipídios, colesterol e triglicerídeos a partir dos 45 anos. Mas se essa mulher tem um histórico pessoal, ou se ela tem um histórico familiar, ou dentro daquele índice de Framingham tem aquelas características já mencionadas, ela deverá começar acima dos 20 anos. Não há recomendação para a gente fazer isso em pessoas com 20 anos ou mais se elas não fizerem parte de um grupo de risco. Bom, e o rastreamento nas pessoas idosas? As pessoas idosas devem dosar o colesterol quando estiverem acima dos 75 anos, quando este colesterol de fato estiver relacionado também a alterações cardiológicas que ela possa apresentar. Pessoas que não têm doenças cardiocirculatórias e estão acima dos 75 anos não precisam fazer controle do colesterol. Você veja por que a gente fala isso? Porque uma pessoa de 20 anos, como eu citei atrás, que você pede como rotina um exame de colesterol, um idoso saudável, sem doença cardíaca, com mais de 75 anos, você vai lá e pede, dá alto, você vai entrar com a medicação. Entrando com a medicação, você vai fazer aquilo que eu conversei na aula anterior, iatrogenia, porque essas medicações têm efeitos colaterais e não tem embasamento científico de que elas serão eficazes nessas pessoas que não têm histórico, estão saudáveis e simplesmente têm um colesterol. O exame e o medicamento não são a questão mais importante para essas pessoas, e sim um cuidado dietético e atividade física. Entram aí aquelas condutas terapêuticas não medicamentosas. E o rastreamento da hipertensão arterial? Todo indivíduo que procurar um atendimento médico, seja para uma simples vacinação, seja para uma consulta médica de qualquer profissional da medicina, especialista, deverá ter a sua pressão arterial aferida quando estiver acima dos 18 anos de idade. E isso deve ser uma rotina médica. Aí é importante vocês saberem, porque vai um jovem no ortopedista, pode dar uma olhadinha na minha pressão, por favor? Não é bom a gente saber que precisa? É bom, né? Por que é importante? Porque a hipertensão, ela causa inúmeros problemas de saúde com risco de morte, né? Dentre eles, a morte prematura, a insuficiência renal, o AVC, que é o derrame cerebral, ataques cardíacos, infartos. E em relação ao diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 hoje é considerado, quando ele acontece, um fator de risco cardiovascular. Então, quando a gente tem o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que é hereditário, mas que acontece depois de um tempo de vida, lá para os 40, 45 anos de idade, geralmente, ele é um fator de risco para você morrer ou ter uma doença grave cardiocirculatória. Nem tanto o diabetes em si, né? Mas a repercussão dele sobre o seu aparelho cardiocirculatório, cérebro, coração e toda a vascularização do organismo. Daí a importância de pessoas com hipertensão arterial tem que ter o controle rigoroso de um diabetes tipo 2 com dieta, atividade física e medicamento, pelo risco cardiovascular. Se a pessoa é só obesa, mas tem uma pressão normal e o diabetes é leve, a gente até pode controlar só com a dieta, tá? E como está aumentando a incidência de diabetes no planeta, e o diabetes libera como causa de cegueira, doença renal, amputação e expõe o aumento da mortalidade por eventos cardiovasculares, como eu mencionei, ele é de suma importância. E o rastreamento do tabagismo? Ele está indicado que seja feito para qualquer idade, para qualquer pessoa. O médico, o profissional de saúde sempre abordar esse tema. Então você foi fazer uma consulta com o oftalmologista, mudar o grau do seu óculos, fazer uma consulta de rotina, ele deve conversar com você sobre o seu tabagismo, te perguntar
saber se você faz uso, quantos cigarros, há quantos anos, e tentar se aproximar de você para sensibilizá-lo a mudar o hábito. E além dessa orientação, os médicos, principalmente aqueles que eu comentei, medicina de família e clínica médica, eles podem te ajudar com medicamentos, com acompanhamentos a de fato parar de fumar, se esse for o seu desejo. Isso é muito importante, porque o tabaco, o tabagismo, o cigarro é a primeira causa mais prevenível de morte. É muito fácil prevenir. Para de fumar. Os estudos mostram que depois de 4 anos, praticamente como se você não tivesse fumado anteriormente. Olha que notícia boa. E o abuso de álcool? Isso também é muito importante, porque o uso do álcool, as pessoas têm uma noção também um pouco equivocada do que é ser alcoólatra, do que é ter o distúrbio de alcoolismo. A pessoa pensa que tem que exagerar, tomar uma garrafa inteira, que tem que ficar alterada para ser. Dificilmente a pessoa com alcoolismo e seus familiares se dão conta em tempo de que ela está padecendo deste problema. Muitas vezes a pessoa já está com esse quadro há 3, 5 anos quando é feito o diagnóstico. Esses são estudos estatísticos. E o álcool, ele aumenta as comorbidades. O que é isso? Ele piora, ele agrava o risco para várias doenças, inclusive o câncer e doenças cardiovasculares, hepáticas, intestinais, digestivas, inúmeras. Demência no futuro, e além disso ele causa problemas sérios para os outros, porque eu posso dirigir alcoolizado e ferir alguém, eu posso estar alcoolizado no nível de irritabilidade e agressividade e agredir alguém da minha família, do meu trabalho, vir a me arrepender depois. Tem uma série de contingências que vale a pena. E eu coloquei aqui umas perguntinhas muito interessantes que cada um de vocês pode fazer essa avaliação. E se achar que cai em um desses requisitos, ou quase todos eles, procurar um atendimento e uma orientação. Você já sentiu a necessidade de parar de beber? Porque pensar, puxa vida, eu preciso parar de beber, não está sendo bom. Você já se sentiu chateado por críticas que os outros fazem pelo seu modo de beber? E você já se sentiu culpado sobre o seu jeito de beber? Você já teve que beber para iniciar o dia, firmar o pulso? Tudo isso, gente, é muito importante. São perguntas, mas isso acontece assim, eu penso nisso uma vez por mês, uma vez por semana, eu nem bebo todo dia, ou eu não tomo porre sempre, mas às vezes é aquele consumo diário, 1, 2 taças de vinho diariamente. Agora na pandemia estamos com um problema sério em relação a isso, aumentou muito o consumo de álcool. E o rastreamento da obesidade? O rastreamento da obesidade é outro aspecto importante. Aquilo que eu falei para vocês, a gente vai conversar, vai perceber já na chegada do nosso paciente que é provável que ele esteja com sobrepeso ou com realmente obesidade muito perceptível, e tem aquela fórmula que é o peso sobre a altura ao quadrado, que a gente vai ver o nosso IMC, tá? Então é muito importante a gente saber que existe, quando está acima de um certo nível é sobrepeso, um pouco mais é obesidade leve, obesidade moderada, obesidade avançada. E isso tudo merece todo um cuidado. É muito bom a gente cuidar dessa saúde nesse aspecto, porque a obesidade também agrava problemas de saúde, faz com que a gente tenha novos problemas de saúde a partir dela e mexe muito com a nossa saúde emocional e mental, porque nós somos estigmatizados na sociedade e ainda ficamos com a autoestima baixa. Além disso, a fase de que você pode fazer um exercício físico, se movimentar, levantar da cama sentindo-se mais leve, faz toda a diferença na nossa qualidade de vida. Bom, mas a gente vive com dilemas e muitas dificuldades na prática diária do nosso consultório, dos ambulatórios. E quais são esses dilemas? Porque a gente observa a realização de muitos exames desnecessários, né? A população, que eu já comentei com vocês em aulas anteriores, considera bom o médico que pede muitos exames, não é mesmo? E o simples fato de fazer muitos exames não gera uma prevenção
real. Então nós ficamos com uma falsa ilusão de segurança, de que estamos bem, e muitos hábitos de vida que poderíamos mudar não mudamos, e muitos diagnósticos passam desapercebidos. Por quê? Exames são complementares. O médico vai escalonar o tipo de exame, a orientação desses exames conforme as hipóteses de diagnóstico que ele tem. Bom, novamente eu repito aqui, ter um bom clínico, fazer consultas periódicas anuais, participar das campanhas preventivas do Ministério da Saúde e procurar praticar bons hábitos de vida e cuidar da sua saúde vale muito a pena. Até lá!